Hoje iremos contar histórias, muitas histórias. Vocês conhecerão alguns personagens e as histórias deles irão levá-los para dentro do período conhecido como República Velha ou Primeira República, de 1889 a 1930. Iremos abordar acontecimentos entre os anos de 1910 e 1930, mais especificamente. Para começar, conheçam os personagens. Primeiro, temos Mário de Andrade, um intelectual, poeta e escritor brasileiro, um dos mais famosos nomes do movimento literário conhecido como modernismo. Em seguida, temos o Marechal Hermes da Fonseca, um militar e político brasileiro, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Hermes da Fonseca governou o país entre 1910 e 1914. Outra personagem é Nair de Tefé, primeira-dama, esposa de Hermes da Fonseca e revolucionária, além de caricaturista, atriz, pintora, escritora, cantora e poliglota. Bom, você achou que acabamos por aqui? Não mesmo. O próximo personagem que vos apresento é um rapaz chamado Graça Aranha, um escritor e diplomata brasileiro que compõe nossa história. Outro personagem é Getúlio Vargas. Esse eu aposto que vocês já ouviram falar. Mas, como aqui, a nossa função é contar para vocês. Caso alguém não saiba, Getúlio Vargas foi um dos presidentes do Brasil, o que ficou mais tempo no poder, inclusive. Por fim, mas não menos importantes, estão três figuras que fecham nossa apresentação de personagens: Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, os três idealizadores do movimento Escola Nova no Brasil. Além de todos esses que mencionei, estão envolvidos inúmeros outros intelectuais, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Plínio Salgado, entre outros. Mas vamos ao que interessa. A nossa primeira história começa em 1914, no Palácio do Catete, numa cerimônia de recepção organizada por Marechal Hermes, destinada a diplomatas estrangeiros e integrantes da alta sociedade. A primeira-dama, Nair de Tefé, promovia um de seus saraus. Juntamente com o poeta e compositor Catulo da Paixão cearense, convidado e amigo de Hermes da Fonseca, a moça cantou uma música de Chiquinha Gonzaga intitulada Corta Jaca. A dupla interpretou no piano e no violão, e a apresentação foi uma polêmica nacional. Os motivos? O violão era visto como um instrumento de boemia e vadiagem, não era coisa da alta sociedade. Além disso, não era comum uma mulher daquele período ter tanto destaque. As moças eram apenas acessórios de seus maridos. Dito isso, a cena não foi bem vista por aqueles presentes no palácio. Nair foi muito criticada, como sempre era. Aquele momento com certeza ficaria marcado na história e principalmente na história da luta das mulheres. A nossa próxima cena pula alguns anos. Pularemos 8 anos para falar a verdade. Avançaremos para 1922, para a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Um evento organizado por pensadores, artistas e intelectuais da época que, influenciados por mudanças acontecidas na Europa, tinham ideias de inovações e mudanças para a cultura brasileira. No evento, aconteceram diversas representações artísticas, recitais de poemas, saraus, exposições de obras, entre outras. Nosso primeiro personagem aparece agora, Senhor Mário de Andrade, recitando um de seus poemas carregado de crítica ao cenário de desigualdade social vivido no país e também aos estrangeirismos reproduzidos por aqueles que não se interessavam em criar a cultura própria do Brasil. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem furos e gemem sangue de alguns mil réis, fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, donos das tradições, foros que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Para sol, choverá,
arlequinal, mas a chuva das rosais, o êxtase para sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tibure. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conta em 500, mas nós morremos de fome. Ainda em 1922, durante a Semana de Arte Moderna, um nobre senhor latifundiário chamado Oirã estava sendo importunado em sua casa por alguns intelectuais revoltosos que protestavam. Muitos grupos se organizavam para hostilizar e vociferar discursos frente a instalações de famílias ricas, pelo ódio à desigualdade social vivida naquela época e que para eles devia acabar. Junto aos intelectuais, muitos trabalhadores que lutavam por melhores direitos e condições. Oirã ignorou as manifestações daquele grupo de homens até que depois de algumas poucas horas nada mais se podia ouvir. A elite não conseguia se acostumar com uma massa trabalhadora que agora reivindicava, após tantos anos sustentando um sistema de escravidão tão mais confortável. Excelência, excelência, os trabalhadores estão lá na rua a protestar. Não me incomodam. Mas como, excelência? Eu não vou sair por essas bandas. Eles querem uma reunião com Vossa Excelência. Eu não os conheço. Mas já estão a fazer barulho. Mande-os calar. Vai ser difícil, são muitos. Não é possível. Mas e os massacres lá no Alentejo? Ora, se fosse tanto assim, os coveiros já teriam reclamado de horas extras. Mas, excelência... Já chega, volte para a sua cozinha. Sim, excelência, com licença. Dando sequência às apresentações da Semana de Arte, é chegada a vez de Graça Aranha, um escritor e diplomata brasileiro. Bom dia. Antes de começar a fazer as seguintes citações, precisamos falar sobre dois pilares que foram muito opostos na sociedade: a educação e a religião. A religião sempre interferiu muito na nossa sociedade. Eu quero uma escola livre de dogmas, livre de religião. Quero cidadãos que possam pensar por si próprios e não que tenham um pensamento por imposições. Se teremos uma sociedade urbanizada e industrializada, temos que ter trabalhadores lutando por seus direitos. A religião é uma melancolia. O homem, diante do espetáculo infatigável da vida e da morte, do aparecimento e desaparecimento das coisas, sente-se triste. O pavor invade-lhe o espírito, e dessa melancolia nasce a ânsia de atribuir um destino a si mesmo, e ao universo de ligar os efeitos às causas e dominar o mistério. O espírito religioso é irredutível. Para destruí-lo, é preciso que o homem explique o universo da vida. Passados alguns anos, nossa próxima cena acontece em 1931, no início do governo provisório de Getúlio Vargas. O presidente falava de um palanque numa praça pública sobre sua ida à terceira Conferência Nacional de Educação. De toda a gente que assistia Getúlio naquele momento, a grande maioria fazia parte do povo e gritavam animados ovacionando o presidente. Uma minoria, pertencente à classe alta, começou a se posicionar em oposição. Depois das colocações desses homens, o discurso do presidente virou uma troca de opiniões diversas e uma grande confusão. Vargas tentou se colocar de forma que acalmasse os ânimos de todos, mas não foi ouvido. Então, se retirou com seus seguranças. Trabalhadores brasileiros, meu governo trará mudanças e nosso país avançará muito. Teremos novas diretrizes para a educação brasileira a serem colocadas em prática. Queremos um cidadão que possa se expressar, que possa votar, que trabalhar dignamente e assim caminharemos para um futuro próspero. Mas que novas diretrizes seriam essas? Como ficarão nossas escolas e universidades? Pessoas do povo que terão acesso
ao ensino superior. E nossas mulheres, elas não trabalhar, estudar, quem cuidará das nossas crianças? E aqueles que se formam nos ofícios? As pessoas de cor, que não frequentam as mesmas escolas com nossos filhos? Isso é loucura! Doente! Populista! A partir do nosso trabalho e das pesquisas feitas sobre a educação no período da Primeira República ou República Velha, podemos perceber que as ideias desses anos influenciaram o modelo educacional que temos hoje. Apesar de ainda existirem traços do tradicionalismo, nos dias atuais, a educação traz consigo algumas bandeiras do século XX, como a escola laica, a escola pública, gratuita e obrigatória. Então, de certa forma, é possível dizer que, apesar de haverem defeitos, houve uma democratização considerável no campo da educação. Hoje, existe um legado deixado pelas ideias do período estudado que influenciaram diversos educadores, como Darcy Ribeiro, por exemplo. Como consequência de tudo que foi bandeira de luta, temos a ideia de dar continuidade ao processo. O acesso à educação é algo que sempre vai ameaçar as camadas mais altas da sociedade em termos de democratização e livre acesso. Logo, vão existir barreiras. Mas não podemos esquecer que essa é nossa luta pela igualdade e cidadania e que devemos continuar por nossos ideais sempre.